E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar sobre a capa da Veja, né? Que intitula ali os conservadores de terroristas. Por que isso é muito importante? Porque essa capa, ela vai endossar a narrativa do STF. Eles fizeram ali um compilado, pegaram vários youtubers, intelectuais e tal, e colocaram tudo ali como terroristas. Terroristas. Isso é um ataque criminoso. A SECOM, o governo federal e todos os órgãos que foram citados ali devem entrar com processo imediatamente contra a revista, né? E isso é um atentado contra a segurança nacional. Isso deve ser apurado imediatamente. O fato curioso, enquanto a mídia, STF, os políticos e companhia limitada manterem o Ocidente nessa pressão política, a gente não vai poder tentar uma coisa mais séria que está acontecendo no Oriente hoje, certo? Isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Existe aí um movimento político tentando fazer com que as pressões internas impossibilitem o Ocidente e outros países de analisar o que está acontecendo no Oriente. No Oriente hoje está se desenhando, eu já tinha avisado há muito tempo atrás, sobre a futura guerra que estava se desenhando entre a Índia, Taiwan e China, né? E ela tem se intensificado cada vez mais. Nós não estamos atentando para isso, estamos parados aqui desse lado do Ocidente, vendo aí as instituições e os poderes políticos públicos se guerreando entre si, enquanto a China, na verdade quem faz isso é a China. Quem está pautando o Ocidente é a China. São aqui os espiões chineses pautando a mídia, pautando os governadores e pautando o STF. O STF é um braço do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo age com dinheiro massivo chinês. Para quem não sabe, o Foro de São Paulo é uma instituição internacional comunista. E o que mais ajuda o Foro de São Paulo é a China. Certo, pessoal? Enquanto a gente está aí se degladiando nas redes sociais e vendo esse absurdo crescente do STF com a Companhia Limitada, a China está indo numa ofensiva contra a Índia. Está reprimindo Hong Kong, reprimindo Taiwan, tentando tirar lá o poder da nação de Taiwan. E o Ocidente está de mãos atadas, porque ele precisa trabalhar com seus problemas internos e não consegue ver o que está acontecendo do outro lado do mundo. Isso vai gerar uma terceira guerra mundial. A gente está passando aí por um problema gigantesco no país, assim como os Estados Unidos e outros países do Ocidente, que foram cooptados por essa ideia maligna. Esse Satanás, é o Satanás agindo na história, mais uma vez, através da política socialista, globalista, esse bando de desgraçados que tentam uma coisa só, que é destruir o Ocidente. E você que fica em casa parado, não presta atenção nas notícias, você só vai se dar conta disso quando estiver instaurado aqui no Brasil uma ditadura a exemplo da Venezuela. Uma reflexão bem rápida. A Venezuela se tornou o que tornou porque Hugo Chávez deu amplos poderes ao STF. Hoje em dia, a Venezuela é como é por causa do ativismo judicial implantado lá naquele país. E nós estamos indo para o mesmo caminho. E o pior é que a gente não está vendo nada de efetivo contra a China, nem do Brasil. Alguns países aí estão se movimentando aí, com relação aos problemas que a China tem causado no mundo inteiro, mas o Brasil está leniente a isso. O presidente, eu sei que ele não vai conseguir, porque o STF vai barrar, mas nós temos que fazer pressão para que o ministro chinês seja expulso do Brasil, seja expulso.
Esse cara destruiu a Argentina, tá? Há tempos atrás, quando eles montaram uma base chinesa na Argentina, quando o Macri viu a merda que tinha dado lá, que a Kirchner tinha feito, que ele foi rever os contratos e foi dizer que aquilo era ilegal, a China foi lá e disse, ó, seguinte, se vocês quiserem fazer isso, nós vamos multá-los, e se não ia ter como multar, né, eles poderiam não pagar, mas eles iam tirar bilhões de investimentos e iam parar de mandar bilhões para a Argentina. E isso vai acontecer no Brasil também. Então, as relações chinesas têm que ser revistas. Tem que ser revistas. Esse bando de liberalzinho, filha da puta, que diz que a gente não tem como cortar comércio com os chineses, só para lembrá-los, quem precisa da China? Quem? Nós não precisamos dos chineses. Nós importamos o que para lá? A maioria do nosso minério é importado para lá e vem para nós como insumo. Certo? O Brasil é o maior produtor rural do mundo. Quem precisa, é eles que precisam de nós. Imagina se a gente para de mandar soja, a gente para de mandar grãos. Eles vão morrer de fome, porra. A gente tem que abrir o nosso mercado para outros países, fazer outras concessões, porque não dá para depender da China. A China é um país ditador. Aquilo é um monstro comunista. Enquanto nós não tivermos essa mentalidade, nós vamos ficar à mercê do poder chinês. É por isso que o presidente Bolsonaro tem chegado mais perto dos Estados Unidos para ver se a gente consegue sair desse caos. E aos plantonistas aí chineses que dizem, não, o imperialismo chinês, o imperialismo americano quer dominar tudo, isso é balela. Para vocês terem uma ideia, em 1960, quando começou aqui a procurar espiões que existiam no Brasil, o que tinha de espião americano aqui? Não tinha um, porra! E tá lá, tem documentado lá centenas, milhares de espiões chineses e soviéticos lotados aqui no Brasil, para que eles pudessem consolidar o golpe de 64, que era uma ditadura do proletariado. A contra-revolução aconteceu pelo movimento civil. Posteriormente, os generais e o exército endossaram essa narrativa do movimento civil e travaram ali o golpe de Estado que estava sendo dado. Tá certo? Eu não quero entrar no mérito da intervenção militar, o que eles fizeram depois disso, porque tem muitos erros, óbvio que tem, mas naquela atitude ela foi providencial. No entanto, depois os generais, esse bando de positivista, um monte de merda, fizeram caca. Mas eles foram obrigados a agir. E a gente vai chegar aí numa outra esfera aí, que é a tomada de poder brasileiro de grupos externos através do STF, do Poder Legislativo, que foram cooptados pela China. Basta ver aí o João Dória aí fechando um baita negócio, um gigante negócio com a China aí. Os empresários chineses vindo para cá em setembro comprar quase toda São Paulo. As matrizes energéticas, a lavoura. Então, gente, nós temos que acordar. Essa matéria, ela deve ter assim, no mínimo uns 1000 processos para que essa matéria, e não é só uma notinha de repúdio, não é só uma parte da Veja agora para a gente ir lá e desmentir. Não, processar e, se possível, fechar esta merda. Nós temos que começar a reagir a essa porra. Eles não imaginam que nós temos ali um gabinete organizado, onde nós debatemos as pautas que será estabelecida pela direita. Não existe essa porra. O que existe é o seguinte: o cara lá no Twitter vai lá e publica uma matéria, assim como eu publiquei agora do R7, e dentro daquilo ali as pessoas começam a analisar e passar pra frente, pô.
É isso que existe. Existe um movimento orgânico, diferente da militância esquerdista, que é paga. Isso eles não conseguem entender, porque durante muito tempo o PT, PSDB, manteve as militâncias digitais pagas. Eles tinham que pagar as militâncias digitais. Então, quando eles veem esse movimento dos conservadores, da direita, eles não conseguem compreender como as pessoas fazem isso sem ganhar dinheiro. Nós não queremos dinheiro, nós queremos liberdade, porra. Então, gente, pra gente ficar atento a isso que está acontecendo no Brasil, isso vai ser endossado, vai crescer aí Pessoal, cortou o vídeo ali, mas o que eu queria dizer é o seguinte, vai crescer a perseguição aos conservadores, mas eles não vão parar nos conservadores. Então, se você puder fazer alguma coisa pelo seu país, puder fazer alguma coisa, faça. Entre nas suas redes sociais, bote ali a sua indignação por esses atos do STF, atos do Congresso, e também repasse aí o que está acontecendo no exterior. É muito sério isso. Nós estamos diante de uma nova guerra. Estamos diante de um problema insolúvel mundial. E enquanto a gente estiver sendo pautado pela mídia, sendo pautado por esses filhos da puta, a gente vai ficar se defendendo. A gente não pode ficar se defendendo, a gente tem que atacar. E atacar, que eu digo, não é que nem esse imbecil que botou na Veja ali, ataque terrorista ao STF. Não existiu ataque terrorista nenhum. O ataque que eu estou falando é ataques dentro da lei, ataques virtuais. Ir lá escandalizar o teu político, ir lá escandalizar aquele vagabundo que está lá no Congresso, aqueles vagabundos que estão lá no STF, mostrar para eles o tamanho da sua arrogância, o tamanho da sua hipocrisia, e que a gente sabe das suas ladroices. É isso que nós temos feito e é isso que nós vamos continuar fazendo. A gente não vai parar nunca. O que está em jogo é a liberdade. Então, eu botei no Facebook hoje que é o seguinte, nós botamos aí, estamos diante de uma nova era no Brasil, que é a era da dependência ou morte. Ou a gente vai com tudo, né, e não para, ou a gente vai ser vencido aí pelos esquerdistas, pelo centrão, e vamos ter as nossas liberdades caçadas, e ninguém quer isso, né, gente? Eu não aceito ser escravo de maneira nenhuma, prefiro a morte do que ser escravo num estamento burocrático. Valeu, pessoal!